Olá, Fabiano. Tá me escutando bem? Tá conseguindo me escutar? Certinho. Esperar uns minutinhos o pessoal entrar. Obrigada, Lucas. Uns minutinhos mais a gente já começa. Oi, Fabiano. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo certinho. É um prazer estar aqui conversando contigo. Enquanto o pessoal vai entrando, acho que eu já vou conversando um pouquinho a respeito desse projeto, que hoje é a última live do nosso projeto Cidadão 4.0. Para conhecimento do pessoal, esse projeto do Cidadão 4.0, ele veio, na verdade, para substituir o Ferando Imposto, que muita gente já deve ter conhecimento. O Ferando Imposto é uma ação que a Sil Jovem, disseminada pela CONAGE, né, que é a nossa Confederação Nacional, aplica em todo o território nacional para conscientização da carga tributária, da aplicação do dinheiro público, levantar a consciência do cidadão a respeito de ficar de olho, né? De como é gasto o dinheiro público, aonde que os tributos são aplicados. E por causa da pandemia, o Ferando Imposto, que todo ano o jovem faz, na rua, nas escolas, nas universidades, esse ano não pode acontecer, mas para não deixar a oportunidade passar, o projeto Cidadão 4.0 foi iniciado. E nesse projeto a gente fez 4 lives, essa é a nossa última, vamos fechar com chave de ouro. E nas primeiras lives, na primeira live a gente já teve o Cristiano, que é um coordenador de um projeto aqui no município a respeito da educação, fiscalização, né? Tá levando essa educação da fiscalização nas escolas municipais e estaduais. A segunda live a gente teve com o Alexandre, que é o diretor aqui de arrecadação e fiscalização do município a respeito da fiscalização tributária. E a terceira live foi com o senhor Carlos, que é o delegado da Polícia Federal aqui em Lages, a respeito das ações da Receita Federal. Hoje a gente vai conversar então com o Fabiano para fechar com chave de ouro a nossa live, nossa série. Vamos falar sobre cidadania e controle social. Fabiano, eu vou deixar tu se apresentar da melhor maneira que tu quiser, mas eu queria já, de antemão, assim, deixar registrado. Eu não lhe conhecia ainda pessoalmente, mas o teu nome já me veio várias vezes, porque eu sei que tu é um grande apoiador dos projetos da Sil Jovem, apoiou já alguns feiras do imposto, a AGO, que a gente teve no início do ano, também você foi apoiador. E eu também sei que tu é um dos pioneiros para apoiar o projeto Lages Estreitando Laços. É um novo tropeiro de carteirinha. Então, já queria deixar registrada essa marca, porque a gente já conseguiu ver a sua fama de estar sempre incentivando o movimento, não só empreendedor, mas de crescimento da cidade e da região. Vou passar a palavra para ti, se tu quiser se apresentar, como quiser. Não, legal, boa noite a todos. Obrigado, né, Kézia? Obrigado pelas palavras.
Acho que tudo que você falou aí é reflexo um pouco do próprio tema que a gente vai falar hoje, né? Acho que tem tudo a ver com cidadania, né? Essa questão de participar da vida da cidade, né? De tentar se doar um pouco e contribuir, né? Com tudo o que acontece na cidade. Então, acho que se todos nós tivéssemos essa preocupação de estarmos sempre participando e apoiando de tudo que acontece na cidade, certamente o reflexo vem, né? A cidade, nossa Lages aí está cada vez melhor, né? Sempre se desenvolvendo, enfim. E eu acho que a CIU Jovem é uma das entidades que tem um papel muito importante em tudo isso que acontece. E como você falou, eu sempre fiz questão, né, de apoiar, de estar junto com a CIU Jovem. Infelizmente, quando eu passei a participar um pouco mais da vida empresarial aí da cidade, eu já não estava mais no time dos bem jovens, assim, né? Enfim, por isso sempre fui mais apoiador do que efetivamente participante da CIU Jovem, né? Mas sempre apoio em tudo que vocês fazem. Eu acho que a CIU Jovem tem uma dinâmica muito legal, né? Todo mundo que participa, a gente tem vários parceiros aí, enfim, acho que é por isso que você ouve falar bastante da gente, sempre, a gente sempre tenta ser parceiro, sim, desde a época fui presidente do Observatório Social, também a gente desenvolveu várias atividades, principalmente essas questões do feirão do imposto, né? Então, só para me apresentar rapidamente, então, para aqueles que a gente não conhece aí ainda, eu sou engenheiro civil, sou empresário, né? Tenho uma construtora aqui na cidade de Lages, na verdade é uma incorporadora, né? Vendo imóveis na planta, enfim, e tenho essa participação ativa aí na parte de voluntariado, né? Em várias entidades, principalmente no Observatório Social, eu fui um dos fundadores, fui presidir por 2 anos também a entidade lá, e hoje faço parte do Conselho Consultivo. Por conta de tudo isso, também fui convidado a integrar o Conselho de Administração do Observatório Social de Santa Catarina, que é um observatório que a gente fundou a nível estadual. Então, fui membro fundador do de Lages e fui membro fundador também do Observatório Estadual, que ainda está começando, está engatinhando, é o primeiro do país, né, o primeiro estado que tem um observatório. Os outros são todos de nível municipal, né, então é algo que ainda está engatinhando e a gente está ajudando a fazer decolar esse observatório de nível estadual. Bom, esse sou eu, enfim, né? Então a gente está sempre participando aí. E a ideia hoje é conversar um pouco justamente sobre todos esses temas que você colocou aí, né? Fazer um fechamento com as outras 3 lives que a gente teve, né? Tudo isso é educação fiscal e cai muito bem com a temática do feirão do imposto também, porque a primeira coisa que a gente sempre conversa quando a gente está falando tanto de educação fiscal, quanto de cidadania, quanto de controle social, é justamente nós termos esse conceito da educação fiscal, né? Que o que é? É entender o que é o imposto e para que ele serve, né? Qual é a função socioeconômica desse imposto, né? A partir do momento que o cidadão tem esse entendimento de o que é o imposto, ele vai criar 2 consciências. Primeiro, a consciência de quão importante é pagar o imposto, ou seja, né, foca na questão da sonegação, ou seja, cada um tem que doar um pouquinho do seu rendimento lá para que a sociedade, né, para que o Estado possa prestar os serviços que são atribuição dele, né? Então todos têm que contribuir para isso, para que o Estado possa prestar o seu serviço. Depois, a qualidade disso, claro que é algo que é foco também das nossas discussões aqui e é algo que motiva o controle social também, né? Nós, assim como nós temos essa obrigação de pagar um imposto, nós também temos o direito e dever, ao mesmo tempo, de cobrar para que ele seja bem aplicado, né? E o outro conceito que trabalha junto com isso, a hora que eu entendo essa questão da educação fiscal, eu entendo essa importância de contribuir com o imposto, mas principalmente eu entendo a importância de cobrar para que ele seja bem aplicado. E isso é o controle social, né? Isso é eu, como cidadão, monitorando o que o ente público está fazendo com o dinheiro que está sendo arrecadado, né? Como que isso está sendo aplicado e como que isso está retornando para a sociedade, né? Cada cidadão contribui um pouquinho para o bem comum. Isso tem que retornar para todos e não de forma individualizada, né? Enfim. E aí a gente sempre brinca, e aqui é legal porque o nosso público aí é eminentemente de empresários, né? Quando eu tive a oportunidade de ser um dos speakers do TED aqui em Lages, né? Quando teve o TEDx Lages, e a gente conversou lá justamente nesse sentido, né? Se eu fizer uma proposta aí de nós formarmos uma empresa, né? Vamos fazer uma proposta para qualquer empreendedor aí, que ele doe 40%, ou que ele injete nessa empresa 40%, 50% do rendimento dele,
vamos aplicar como capital social lá dessa empresa, e aí vocês me elegem para administrar isso. Todo mundo contribui com 40% do que ganha, me elegem para administrar, né? Me escolhem lá como presidente, como CEO da empresa, mas a partir dali eu não tenho que dar satisfação de nada para ninguém, eu gasto da forma que eu bem entender e ninguém mais se importa com isso, né? A partir do momento que eu colocar essa condição, ó, não quero controle nenhum, quero gastar à vontade, quero aplicar da forma que eu bem entender, certamente qualquer empreendedor aí vai cair fora dessa, né? Ninguém vai, ó, eu não vou botar 40% do meu rendimento para você gastar da forma que bem entender, né? E mais complicado ainda, eu começo a ver na mídia, nas notícias de que a minha empresa vai mal, né? Que não consegue oferecer o serviço a que se propõe. E mesmo assim eu não me importo ainda de ver como está sendo gasto, né? E esse exemplo é muito legal, porque é bem isso. Qual é a pessoa que vai injetar lá um dinheiro em algum empreendimento e não vai querer saber qual é o retorno, como está sendo aplicado e tal? E se a gente trouxer isso, por exemplo, da máquina pública, é o que a gente faz. Cada vez que eu vou no mercado, no posto de gasolina, na farmácia, eu estou pagando ali 40% de imposto naquilo ali, ou seja, tudo que eu gasto, 40%, 50%, em alguns casos até 60% é imposto, e isso vai lá para o governo. E por que eu não me importo com isso, né? Enquanto se fosse uma empresa, eu estaria lá preocupado com o resultado. Então, boa parte do nosso rendimento vai aí, né? Nós devemos nos importar com isso. Exato. Muito boa a tua colocação, a tua analogia, Fabiano, bem esclarecedora. É exatamente isso que acontece, né? A gente, em qualquer coisa que a gente coloca dinheiro, seja uma empresa ou se a gente doa até às vezes para alguém, a gente cuida para ver onde que vai gostar. Às vezes até o dinheiro que a gente dá de doação na sinaleira, no semáforo, a gente fica preocupado se a pessoa vai gastar bem aquele dinheiro ou vai desperdiçar. E o imposto, a gente realmente é comum do cidadão a gente não ter essa mesma consciência, né? É um dinheiro que está saindo do nosso bolso, ele é importante, realmente, como tu falou, para que sejam mantidas muitas questões da sociedade, mas a gente não vai atrás de fiscalizar. Hoje, Fabiano, como que o cidadão comum ele poderia exercer esse controle social? Quais são as ferramentas disponíveis para o cidadão? Essas ferramentas, quer dizer, já vem um histórico, assim, né? Já desde a Constituição lá de 1988 já estão lá os nossos direitos, né? Desse acompanhamento, né? A própria Constituição, ela coloca lá, se eu não me engano, é o artigo 37, né? Onde fala dos princípios da administração pública, e quem estuda administração, eu sou engenheiro, enfim, né? Estou aqui mais como cidadão, mas por conta de... LIMP, né? Isso. LIMP. Eu sou formada em Direito, por isso que eu sei. Então, no LIMP lá estão lá os 5, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência ou eficácia? Eficiência, né? Então, desses 5 lá, você tem o P aí, que é a publicidade, né? Já está lá na Constituição de 88, ou seja, os atos públicos, né? Então não só os gastos, mas qualquer outra decisão, qualquer outro ato público, eles têm que ser públicos, né? Eles têm que ter publicidade, têm que ser publicizados, né? Então ali já é um dos nossos direitos, ou seja, esses dados têm que estarem à disposição do cidadão. Então a primeira ferramenta original, lá, a primeira arma que a gente tem é a nossa própria Carta Magna, né? Já está lá, né? E depois disso, a legislação foi sendo aperfeiçoada, né? Então, surge lá, deixa eu olhar minha colinha aqui só para não mentir para você também do ano, né? Mas lá no ano 2000 tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Onde ela também reforça essa questão do conceito da publicidade, né? De ser público, de tornar público os atos, né? E reforça isso com a Lei de Responsabilidade Fiscal, onde eu tenho que divulgar os meus gastos, né? E depois, em 2009, a Lei de Transparência deixa isso mais claro ainda, né? Porque aí a internet já está né, como uma realidade, enfim, tal. Então, enquanto a Lei de Responsabilidade Fiscal só dizia que os dados tinham que ser divulgados, a Lei da Transparência, no ano 2009, ela já obriga a questão do portal, da criação do portal de transparência. Então, ela diz lá que todo ente público tem que divulgar os seus gastos, né, as suas movimentações, os seus atos, enfim, nos portais. Surge aí o conceito que a gente chama de transparência ativa, né? Ou seja, é aquilo que o órgão público disponibiliza na rede
para que a gente tenha acesso, a chamada transparência ativa. Depois, aperfeiçoando um pouco mais isso, em 2011, e coincide mais ou menos com o surgimento do Observatório Social aqui em Lages também, que é uma das principais ferramentas que a gente tem hoje, que é a Lei de Acesso à Informação. Então, em 2011, surge o outro conceito, que é o de transparência passiva, né? Enquanto na lei, dos portais, né, ela só dizia que tinha que estar disponibilizado no portal, agora a Lei de Acesso à Informação cria esse conceito da passiva, que é assim, aquela informação que não está no portal, ou que eu não encontrei no portal, eu posso requisitar ela também, e o ente público é obrigado, né, por essa lei, a fornecer a informação. Na verdade, já era obrigado lá pela Constituição. Essas leis só foram aperfeiçoando e deixando mais claro isso, né? Então, os dois conceitos são esses. Os dados que já estão no portal é transparência ativa, ou seja, o município, o estado, o governo federal, por iniciativa própria, divulgou, e a transparência passiva são os dados onde eu requeiro isso através de petição, né, ofício, enfim, os próprios canais de ouvidoria, de comunicação, que a gente também vai falar um pouquinho mais sobre eles. E mais recentemente ainda agora, tem em 2017 a Lei das Ouvidorias, que é chamado mais ou menos o Código do Consumidor de Serviços Públicos, né, onde existem várias obrigações lá dos órgãos públicos terem as suas ouvidorias, terem os seus canais de comunicação com o usuário, ter a sua carta de serviços, né, enfim, mostrando como que quais os serviços oferecidos, como que acessa. Então, são essas as ferramentas que a gente tem. Certo. Aí, num primeiro momento, pode falar. Fabiano, tu trouxe bastante o portal da transparência, a obrigação do governo de trazer ao público todas essas questões. O que seria, tudo o órgão público precisa trazer ao conhecimento do cidadão? O que exatamente, todas as ações, todas as iniciativas, todos os contratos, o que legalmente precisa vir ao público? Se você partir desse princípio, de um dos princípios da administração pública é a publicidade, né? Todo e qualquer ato, né? Não só os gastos, mas qualquer ato, qualquer decisão, tem que ser publicizado. Então, todos eles, tá? É óbvio que a máquina pública é um enorme elefante branco, enfim, são milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Só quando a gente começa a acompanhar um pouco mais de perto, principalmente minha experiência com o observatório, uma das coisas que mais assusta é isso, a gente vê quantos e quantos, né, coisas acontecem, quantos processos de compra, quantos processos administrativos, quantas leis, quantos decretos, enfim, né, acontecem todo dia na prefeitura, então é bastante complexo acompanhar tudo isso. E, obviamente, que é muito complexo, então, você ter isso disponível na internet para qualquer um. Mas, teoricamente, né, é isso. Tudo deveria ser público. E por isso que surge esse conceito da transparência passiva. Se eu não achei lá no portal, eu posso requerer, e essa informação é assim, qualquer coisa que você imaginar. Tá? O exemplo que eu sempre cito, eu quero perguntar para a prefeitura quantos aparelhos de ar-condicionado tem instalado lá na escola, no bairro tal. Tá? Eu quero saber qual é a faixa salarial de determinado cargo da prefeitura. Tá? O sigilo é muito pouco, ele é a exceção da regra. Tá? O que é sigilo? Os dados pessoais dos funcionários públicos, é óbvio que eu não posso requerer isso e não vou ter acesso a isso, prontuários de pacientes, enfim, informações pessoais de um modo geral. Tá? O resto, qualquer outra informação que você entender que você quer ter acesso, você tem direito. Tá? Eu quero saber qual é o gasto médio mensal de luz da prefeitura, né? Quanto a prefeitura pagou esse ano para a empresa que faz coleta de lixo, tá? Qual é a forma de medição de pagamento dos serviços de manutenção da iluminação pública, tá? E por aí vai. Tudo isso são informações. E assim, a gente falando assim aqui, isso parece ser muito complexo, tá, Kézia? Mas hoje você entra no site da prefeitura, você tem o link da ouvidoria lá, você clica, você manda um e-mail, assim como você conversa no WhatsApp, e você fala com o ouvidor do município, ele diz, eu gostaria de tal informação. Não é necessário uma petição, um formulário específico, nada. A Lei de Acesso à Informação é isso aí. Outra coisa muito importante da Lei de Acesso à Informação é assim, eu não necessito fundamentar, ou seja, eu não preciso dizer para que eu preciso aquela informação, para que eu quero. Eu simplesmente solicito
e o município ou o estado, enfim, não pode recusar essa informação. Você não disse para que você precisa, eu não vou fornecer. Isso é outro quesito lá da lei. Você não precisa fundamentar, tá? Não precisa dizer para que você precisa aquela informação. É um direito, né? Então não precisa nem justificar o porquê que tu quer saber. É um direito seu ter essa informação. É um direito. Na verdade, a informação, ela é do órgão público, então ela é uma informação pública. Então, se ela não está na internet, eu posso requerer e ela vai ter que ser fornecida. A lei, inclusive, especifica os prazos lá, tá? É no máximo 20 dias. Se o organismo vê que não vai conseguir responder em 20 dias, ele pode justificar porque não conseguiu e pedir mais 10 de prorrogação. Mas a lei é bem clara quanto a isso, tá? Inclusive tem as penalidades para quem não cumpri-la. Exato. E como a gente faz, você falando, eu fui pensando aqui, como a gente delega essa tarefa tão importante, né? Porque a princípio o cidadão acha que é muito difícil obter essa informação, acha que ela vai estar escondida. Eu, particularmente, o da Prefeitura de Lages nunca acessei, mas o portal de transparência do Estado eu acesso com bastante frequência. E ele é eu acho ele é bastante didático, assim, bastante gráficos, simplificado, de forma que dá para você entender tranquilamente, assim, os gastos, onde que é aplicado, o que foi arrecadado, bem certinho. E a gente delega achando que é algo que está escondido, algo que vai ser difícil, ou que eles não vão nos dar ouvido se a gente perguntar, né? Que eu, um mero cidadão, que vão, né, vão dar atenção. Fabiano, nos últimos anos, eu vou dizer assim, né? Tu falou da internet, que depois da internet veio a lei da transparência e tudo foi colocado ainda mais ao público. Hoje em dia a gente percebe muito que o cidadão, ele tem a internet, ela deu voz ao cidadão. E ela abriu um canal, né, uma acessibilidade com o órgão público. Hoje, se a gente for ver, a maioria dos órgãos públicos tem um perfil na rede social. Então, o cidadão ele tem utilizado desse canal de rede social, que muitas vezes não é o mais adequado, para fazer exigências, para fazer questionamentos, para reivindicar. Então, assim, queria que você deixasse mais claro a maneira correta. No tempo do Facebook, eu até ia dizer que Facebook não é delegacia para fazer boletim de ocorrência, né? Então, eu costumava dizer isso. Além dos canais de ouvidoria, né? no site dos órgãos, como que funciona, precisa protocolar o pedido e quais são exatamente os canais corretos e principalmente eficazes. Porque se o cidadão colocar uma denúncia lá na rede social, eu acredito que o órgão público não tem nem o dever de responder ali por aquele canal, né? Então, qual é a maneira eficaz o canal eficaz para o cidadão ter uma resposta e ser atendido? Bom, a rede social ela também tem o seu papel, né, Kézia? Porque hoje, cada vez mais, os gestores também estão ligados ali nela, enfim, então alguma denúncia por ali também muitas vezes surte o seu efeito, tá? Mas é o que você falou, o principal problema é que pela rede social ninguém tem obrigatoriedade nenhuma de responder, né? A partir do momento que você procura os canais oficiais, aí já aparece essa obrigatoriedade da resposta, né? Como a gente já falou antes ali. Então, hoje, a gente tem dois momentos diferentes, né? O Observatório Social, por exemplo, ele faz o que qualquer cidadão pode fazer. Ele foca numa questão proativa, ou seja, antes de que a irregularidade aconteça, tá? Então, a gente foca lá principalmente em análise de editais. Eu vou lá, eu vi que o preço está exagerado, ou que a quantidade tem alguma dúvida, não sei por que é uma quantidade tão grande, enfim, tal. Isso consegue se interferir antes de que aconteça. Então, o cidadão e o observatório têm mais atuação aí, consegue atuar nesse momento, porque a irregularidade ainda não aconteceu. Então, você notifica a prefeitura, e o canal é a ouvidoria mesmo, tá? Tem a questão da controladoria também, as duas trabalham mais ou menos juntas, né? Mas não há necessidade de grandes protocolos, o protocolo é no próprio canal da ouvidoria, ele vai ficar o teu e-mail registrado, enfim, você vai acompanhar por ali o teu registro, enfim, mas você consegue comunicar por ali. E você tem um outro momento que aí é quando é uma irregularidade já detectada, né, gastou-se um dinheiro que não devia, comprou-se algo que não devia, né, o caso aí dos nossos respiradores, agora já pagaram a conta, né? A partir do momento que a coisa já aconteceu, o cidadão e o próprio observatório, eles
já não tem mais muita margem para atuação. Então, aí entram os outros canais, que seria Ministério Público, Tribunal de Contas, enfim, e aí você também depende de uma denúncia para esses órgãos, mas também é algo que hoje eles estão muito acessíveis para não há necessidade de ser nada tão formal, né? Você encaminha a denúncia e depois os próprios órgãos eles podem ir buscar as informações, enfim, que vão validar aquilo ali ou não. Claro que você vai ter que já apontar algum indício daquilo, alguma comprovação de que aquilo de fato aconteceu, né? Mas os canais são meio esses, né? Só para a gente falar um pouquinho, é mal de professor, né? Mas só para a gente falar um pouquinho de conceitos, né? Esses são os 3 tipos de controle, né? Já que a gente está falando de controle social, né? Eu tenho os controles internos, que então são os próprios órgãos fazendo isso através das suas controladorias, e a própria ouvidoria tem o seu papel nisso, mas principalmente a controladoria interna, né? Então é chamado controle interno, é exercido pelo próprio órgão, né? E aí está subordinado ao gestor, enfim, ele sugere, o gestor acata ou não que a controladoria decidindo seus processos. Depois eu tenho o controle externo, que então é representado pela Câmara de Vereadores ou de deputados, enfim, né? Pelo órgãos externos ao executivo, né? E os tribunais de contas e o Ministério Público também entram aí. Então, são as 2 formas de controle institucional, né, interno e externo, e nós entramos como uma terceira forma de controle, que é o controle social, que aí é a comunidade, então, fazendo isso. Né? Só para passar pelos conceitos aí também da nossa conversa. Né? E ainda continuando a tua resposta dos canais oficiais, só para colocar da nossa experiência aí, nesses últimos 8 anos aí com controle social, muita gente não acredita nesses canais de ouvidoria, enfim, tal, que é o que você alertou ali antes, mas a experiência tem nos mostrado que eles são extremamente eficientes, tá? Principalmente quando você vai aumentando o nível, tá? Principalmente a nível estadual e a nível federal, leva-se bastante a sério essa questão da lei de acesso à informação. Então, no máximo, às vezes, pode ser que você tenha uma resposta lá que ainda dependa de outras perguntas para você obter a informação que você quer. Mas, pelo menos, te responder, certamente você vai ser respondido sempre, tá? Então, eles funcionam sim. E isso vale também para a cidadania nas empresas privadas. Então, esses canais de atendimento ao consumidor e tal, hoje as empresas estão cada vez mais levando a sério isso. É verdade. Eu trabalho num órgão público, Fabiano, e é bem verdade o que você está falando. A gente, inclusive, nós somos cobrados em dar uma resposta. Então, o canal de ouvidoria tem funcionado super bem, sim. A gente recebe... o que acontece é que, às vezes, a informação, a denúncia, o questionamento vem de forma anônima ou, às vezes, com dados tão pequenos, tão poucos dados que a gente não consegue desenvolver aquilo, né? Mas nós recebemos e somos cobrados a dar respostas sim. Então, eu acredito que os órgãos públicos têm se dedicado para essa função. E bem que tu falou, se você vê nos comentários aí, cortou um pouquinho? Cortou um pouquinho, mas agora estão ouvindo. O nosso presidente Paulo aí do Observatório está se manifestando também nessa questão de ouvidoria, né? Ele, como cidadão, também teve um problema na rua ali, reclamou lá na ouvidoria e em seguida a prefeitura cobrou que a empreiteira fosse lá consertar a rua, né? Um abraço para você, Paulo. Isso. Parabéns aí pela tua atuação no observatório. Eu sou suspeito de falar. O observatório aqui de Lages também, né? A gente não vê todo mundo que está ali, mas eu vi que a Laila também deu um oi ali. A gente tá trouxe, eu vi que o observatório aqui, vou dar uma lidinha. O Observatório de Lages colocou: é importante lembrar que caso o administrador público não responda aos pedidos de informações formulados, pode incorrer até mesmo em improbidade administrativa, bem lembrado. Né? Ele não é só um poder, não é uma faculdade do órgão público, né? É um dever fazer a resposta. Na conta do Observatório Social de Lages existem várias informações sobre como utilizar esses canais, certo? A Laila aqui, ótimo, porque como a prefeitura fisicamente é fragmentada, o canal de ouvidoria unifica as informações. Bem certinho, Laila. Então, as ferramentas, os mecanismos estão aí, né? É mais uma questão de a gente despertar a consciência do cidadão de que ele é sim responsável em fiscalizar os gastos públicos, né? Não só fazer as suas reclamações, mas ficar de olho em como ele é feito. Fabiano, como que tu observa assim,
não só na nossa região, de uma forma geral, nos últimos anos, o cidadão ele tem se voltado a esse dever de fiscalização, ou ainda o brasileiro ou o catarinense ainda é muito omisso como cidadão nesse ponto? Eu acho que, assim, no Observatório a gente tem um lema lá que é assim, transforme sua indignação em atitude, né? Então hoje a gente ainda percebe muito isso que você falou da rede social. Hoje é muito fácil eu vir aqui no teclado, teclar e falar mal só, né? E reclamar. Tá? Então isso a gente percebe que tem aumentado bastante, né? Cada vez tem mais hater por aí, né? Verdade. Mas a gente também percebe que tem aumentado esse lado das pessoas que cansaram dessa questão de ficar sentado no sofá ou ficar teclando aí no Facebook, enfim, e partir para a ação, tá? E a gente defende exatamente isso, que a nossa sociedade só vai mudar a partir do momento que nós pararmos de jogar a responsabilidade para o gestor público, tá? O prefeito tem que resolver, o vereador tem que resolver, quem tem que resolver é a própria sociedade, é a própria comunidade. Nós temos que ir lá para os conselhos, que são outra forma de controle também, né? Os conselhos comunitários, então a gente tem lá vários conselhos onde a comunidade pode fazer parte, né? Da educação, o conselho da infância, enfim, né? Na área social, estão lá todos os conselhos que também ajudam nessas políticas públicas e as próprias entidades, né? É papel do cidadão tá participando da associação comercial, da associação empresarial, enfim, da CDL, dos sindicatos, né? Seja ele patronal, né? Ou dos funcionários, enfim, tal. A sociedade é que faz acontecer isso, então nós aqui em Lages a gente tem todas essas ferramentas, o próprio Novos Tropeiros que você citou aí, né, é um movimento nessa linha, né, de vamos nos abraçar aqui, vamos trabalhar em prol da nossa cidade, vamos fazer com que as coisas aconteçam, né, vamos acreditar nisso e tal, e é isso que a gente defende, o nosso futuro está por aí, cada vez mais isso tem que ir acontecendo. E a internet, a rede social tem um papel importante nisso também, porque hoje está muito mais fácil de a gente se integrar, se reunir, divulgar as ideias, enfim. Agora, depende dessa decisão pessoal de cada um de doar um pouco do seu tempo, né? É óbvio que hoje a gente está aqui nessa live, né? E a esposa, os filhos estão lá em casa, né? Sem a presença do pai, enfim, né? Tudo isso, tem horas que você tem a reunião no teu horário de trabalho, você vai deixar de trabalhar para estar se doando para a comunidade, enfim, isso é um preço a se pagar, mas que cada vez mais o cidadão tem que perceber isso, ele vai ter que não só dar a sua contribuição em forma de imposto, mas dar a sua contribuição também em forma de ação, em forma de atitude, né, em forma de proposições, de ideia, né, e seja, né, ou em ação mesmo, né, seja varrendo a calçada na frente da sua rua, né, seja ajudando a desentupir o poeiro, enfim, mas a gente tem que fazer o nosso papel, nós não podemos ficar esperando tudo do órgão público, porque ele tem um tamanho limitado e já passou desse tamanho, nossa sociedade não está mais suportando manter as máquinas públicas ainda, nós temos que achar uma nova forma de fazer tudo isso funcionar, e é com o cidadão participando e fazendo a sua parte, não tem outra forma. Exato, é parar de delegar a função, né? E exatamente, é muito fácil eu dizer que o fulano tem que resolver isso, o fulano não viu isso, né? E o controle social é isso, não é só a questão, e a gente nem gosta do termo fiscalizar, a gente usa sempre o termo monitorar, porque a ideia é essa, é sugerir formas de melhorar, né? É mostrar que talvez vá dar errado, que tem outra forma melhor de fazer, forma diferente, enfim. Verdade. O Observatório aqui de Lages está falando assim, o Observatório Social de Lages sempre tem vagas e demandas para pessoas que queiram se tornar voluntárias na forma que o Fabiano falou. Bem lembrado. Não há necessidade de conhecimento técnico em licitações, basta ter vontade de colaborar de forma voluntária. Aí, além de ter vaga no Observatório Social, que eu acredito que vai ser uma escola, né? E tá no meio ali do pessoal do Observatório aprendendo. Também de forma individual, cada um da sua casa, né, tem esse canal aberto. É começar a usar a internet para fins mais eficazes. É o convite que eu deixo para todos hoje, tá? Tinha um tempinho, é o meu passatempo, às vezes do fim de semana, assim, naquele sábado à tarde, domingo à tarde, não tem muito o que fazer. Vai dar uma olhadinha lá no portal Transparência, você vai ver como você vai saber de um monte de coisa lá. E conforme você vai se habituando com isso, você já vai saber, opa, eu vou olhar porque essa semana é a semana que a prefeitura paga os aluguéis dos imóveis.
Essa semana ela paga as empresas do transporte escolar. Essa semana é a vez do pagamento dos funcionários. Enfim, você começa a entender o dia a dia dessa nossa empresa Verdade, aí também. Então, isso que é o verdade. legal. E fora que eu acredito que conforme o cidadão vai despertando e vai tendo essa iniciativa, essa postura de monitorar, né, como tu falou mesmo, vai até adquirindo mais conhecimento para na hora de uma prévia legislativa, de uma prévia de eleições, poder cobrar propostas, poder, enfim, analisar melhor as propostas. Eu acredito que é uma ação e reação, né? Conforme o cidadão se mune de conhecimento, de monitoramento, começa a monitorar, o órgão público se vê obrigado a melhorar também, né? A investir Isso, é nessa melhor. linha. E sim, a investir melhor, a dar uma resposta mais digna para o cidadão, a mostrar os recursos sendo aplicados. Então, é uma questão de reflexo também, né, na sociedade. Fabiano, aqui devido ao tempo, acredito que foi bem válido já toda a nossa explicação, foi bem ilustrativa. Eu adorei teu exemplo do início a respeito da empresa, porque é muito verdade, né? É o nosso dinheiro que está sendo colocado ali, então nada mais certo do que a gente ver onde está sendo aplicado, né? Pedir uma prestação de contas, verificar a prestação de contas. Tem alguma mensagem, alguma colocação para finalizar a nossa conversa aqui, para deixar esse convite aberto que tu queira colocar para o pessoal que está nos assistindo? Eu acho que a mensagem é bem nessa linha que a gente estava dizendo ali, de deixar esse convite para que o pessoal perca o medo e eu vou tentar dar uma mexidinha no portal da transparência para ver se realmente é fácil, não é? Ele é bastante intuitivo, tá, pessoal? Ele não é tão fácil assim também. Aqui, às vezes, o exemplo do governo do estado é um pouco mais tranquilo, o nosso do município ele é um pouco mais pesado, que é quase um software da contabilidade, enfim, tal, mas você mexendo ali intuitivamente, você vai achar as coisas que você quer. E o observatório está à disposição também para a hora que você não encontrou alguma coisa, dá uma ligadinha lá, hoje na pandemia não pode dar um pulo porque nós estamos em home office, né, no observatório, mas dá uma ligadinha, entra em contato com a Lidiane, a Cris, as meninas lá, vão estar sempre à disposição e elas adoram isso, né, de tirar as dúvidas, de mostrar os caminhos para o pessoal. Então fica o convite para perder esse medo e tentem de curiosidade ir lá dar uma olhada. Vou lá pesquisar quanto é o salário do prefeito, né? Enfim, vou lá pesquisar quanto gastamos, né, com isso, com a coleta de lixo, com a manutenção da iluminação elétrica, tem várias despesas grandes aí que o município faz mensalmente e que a gente pode cada vez se interessar mais por isso, né? Vou ver lá quanto tal empresa já recebeu da prefeitura durante esse ano, por aí vai. Certo. E lembrar que não é só o órgão executivo que tem o dever de transparência, né? O judiciário e o legislativo também. Então, acompanhar as propostas de lei, né? Eu lembro que no período da última eleição, para eu escolher meu candidato, eu fui ver o quanto cada um estava trabalhando, o quanto eles estavam participando das sessões, quais as propostas que eles já tinham feito, ou de que forma eles tinham votado nas propostas já existentes. Então, tudo isso está público, né? Não só do órgão executivo, mas o legislativo e judiciário também. E da administração indireta também, tá? Também. Qualquer entidade, órgão que receba recurso público, inclusive associações privadas, tá? O que ela recebe de dinheiro público também cai na questão da lei de acesso à informação, tá? Então, né, asilos, aí, hospitais, clube de futebol, qualquer um que receba recurso público tem a sua obrigação de prestar contas de publicizar esses dados também. Se o pessoal quiser ver meu salário, pode entrar lá no portal Transparência do Ministério Público, que vai estar lá. É o ônus de ser paga com o nosso dinheiro, né? Mas pode entrar, eu olho volta e meia para me motivar. Fabiano, muito obrigada pela participação. Eu só vou lembrar aqui que Observatório Social, o pessoal entrar na página do Observatório, conhecer o trabalho, quem ainda não conhece, que é um trabalho exemplar. Também, que quer mais informações, né? Quer buscar mais informações, o Observatório está à disposição. A Sil Jovem também, para tanto troca de ideias como trazer essas informações. A gente, nesse projeto do Cidadão 4.0, além das lives,
Foi construído também um material de divulgação das ferramentas, do que é educação, fiscalização, controle social, enfim. Só o pessoal, né, dá um toquezinho, e nos perfis também tem bastante informação. Eu te agradeço muito, Fabiano, pela participação, pela conversa, pelo conhecimento compartilhado. Muito obrigada novamente por ser mais uma vez um apoiador do projeto da CIL Jovem, do Observatório Social. E acho que podemos encerrar por aqui. Agradeço o pessoal que participou, que comentou, que perguntou. Eu vi que ficou uma perguntinha ali da Laila da pandemia, mas como a gente já está encerrando, a gente pode colocar nos comentários ali também. Obrigada, Fabiano, mais uma vez. Ok, eu que agradeço aí a oportunidade, estamos sempre à disposição. Valeu. Tá certo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Oi, Fabiano. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo certinho. É um prazer estar aqui conversando contigo. Enquanto o pessoal vai entrando, acho que eu já vou conversando um pouquinho a respeito desse projeto, que hoje é a última live do nosso projeto Cidadão 4.0. Para conhecimento do pessoal, esse projeto do Cidadão 4.0, ele veio, na verdade, para substituir o Feirão do Imposto, que muita gente já deve ter conhecimento. O Feirão do Imposto é uma ação que a CIL Jovem, disseminada pela CONAGE, né, que é a nossa Confederação Nacional, aplica em todo o território nacional para conscientização da carga tributária, da aplicação do dinheiro público, levantar a consciência do cidadão a respeito de ficar de olho, né, de como é gasto o dinheiro público, aonde que os tributos são aplicados. E por causa da pandemia, o Feirão do Imposto, que todo ano o Jovem faz, na rua, nas escolas, nas universidades, esse ano não pode acontecer. Mas para não deixar a oportunidade passar, o projeto Cidadão 4.0 foi iniciado. E nesse projeto a gente fez 4 lives, essa é a nossa última, vamos fechar com chave de ouro. E nas primeiras lives, na primeira live a gente já teve o Cristiano, que é um coordenador de um projeto aqui no município a respeito da educação, fiscalização, né? Está levando essa educação da fiscalização nas escolas municipais e estaduais. A segunda live a gente teve com o Alexandre, que é o diretor aqui de arrecadação e fiscalização do município a respeito da fiscalização tributária. E a terceira live foi com o senhor Carlos, que é o delegado da Polícia Federal aqui em Lages, a respeito das ações da Receita Federal. Hoje a gente vai conversar então com o Fabiano para fechar com chave de ouro a nossa live, nossa série. Vamos falar sobre cidadania e controle social. Fabiano, eu vou deixar tu se apresentar da melhor maneira que tu quiser, mas eu queria já, de antemão, assim, deixar registrado. Eu não lhe conhecia ainda pessoalmente, mas o teu nome já me veio várias vezes, porque eu sei que tu é um grande apoiador dos projetos da CIL Jovem, apoiou já alguns feiras do imposto, a AGO, que a gente teve no início do ano, também você foi apoiador. E eu também sei que tu é um dos pioneiros para apoiar o projeto Lages Estreitando Laços. É um novo tropeiro de carteirinha. Então, já queria deixar registrada essa marca, porque a gente já conseguiu ver a sua fama de estar sempre incentivando o movimento, não só empreendedor, mas de crescimento da cidade e da região. Vou passar a palavra para ti, se tu quiser se apresentar, como quiser. Legal, boa noite a todos. Obrigado, né, Kézia? Obrigado pelas palavras. Acho que tudo que você falou aí é reflexo um pouco do próprio tema que a gente vai falar hoje, né? Acho que tem tudo a ver com cidadania, né? Essa questão de participar da vida da cidade, né? De tentar se doar um pouco e contribuir, né? Com tudo o que acontece na cidade. Então, acho que se todos nós tivéssemos essa preocupação de estarmos sempre participando e apoiando de tudo que acontece na cidade, certamente o reflexo vem, né? A cidade
nossa Lages aí está cada vez melhor, né? Sempre se desenvolvendo, enfim. E eu acho que a CIU Jovem é uma das entidades que tem um papel muito importante em tudo isso que acontece. E como você falou, eu sempre fiz questão, né, de apoiar, de estar junto com a CIU Jovem. Infelizmente, quando eu passei a participar um pouco mais da vida empresarial aí da cidade, eu já não estava mais no time dos bem jovens, assim, né? Enfim, por isso sempre fui mais apoiador do que efetivamente participante da CIU Jovem, né? Mas sempre apoio em tudo que vocês fazem. Eu acho que a CIU Jovem tem uma dinâmica muito legal, né? Todo mundo que participa, a gente tem vários parceiros aí, enfim, acho que é por isso que você ouve falar bastante da gente, sempre, a gente sempre tenta ser parceiro, sim, desde a época fui presidente do Observatório Social, também a gente desenvolveu várias atividades, principalmente essas questões do feirão do imposto, né? Mas então, só para me apresentar rapidamente, então, para aqueles que a gente não conhece aí ainda, eu sou engenheiro civil, sou empresário, né? Tenho uma construtora aqui na cidade de Lages, na verdade é uma incorporadora, né? Vendo imóveis na planta, enfim, e tenho essa participação ativa aí na parte de voluntariado, né? Em várias entidades, principalmente no Observatório Social. Eu fui um dos fundadores, fui presidir por 2 anos também a entidade lá, e hoje faço parte do Conselho Consultivo. Por conta de tudo isso, também fui convidado a integrar o Conselho de Administração do Observatório Social de Santa Catarina, que é um observatório que a gente fundou a nível estadual. Então, fui membro fundador do de Lages e fui membro fundador também do Observatório Estadual, que ainda está começando, está engatinhando, é o primeiro do país, né, o primeiro estado que tem um observatório. Os outros são todos de nível municipal, né, então é algo que ainda está engatinhando e a gente está ajudando a fazer decolar esse observatório de nível estadual. Bom, esse sou eu, enfim, né? Então a gente está sempre participando aí. E a ideia hoje é conversar um pouco justamente sobre todos esses temas que você colocou aí, né? Fazer um fechamento com as outras 3 lives que a gente teve, né? Tudo isso é educação fiscal e cai muito bem com a temática do feirão do imposto também, porque a primeira coisa que a gente sempre conversa quando a gente está falando tanto de educação fiscal, quanto de cidadania, quanto de controle social, é justamente nós termos esse conceito da educação fiscal, né? Que o que é? É entender o que é o imposto e para que ele serve, né? Qual é a função socioeconômica desse imposto, né? A partir do momento que o cidadão tem esse entendimento de o que é o imposto, ele vai criar 2 consciências. Primeiro, a consciência de quão importante é pagar o imposto, ou seja, né, foca na questão da sonegação, ou seja, cada um tem que doar um pouquinho do seu rendimento lá para que a sociedade, né, para que o Estado possa prestar os serviços que são atribuição dele, né? Então todos têm que contribuir para isso, para que o Estado possa prestar o seu serviço. Depois a qualidade disso, claro que é algo que é foco também das nossas discussões aqui e é algo que motiva o controle social também, né? Nós, assim como nós temos essa obrigação de pagar um imposto, nós também temos o direito e dever ao mesmo tempo de cobrar para que ele seja bem aplicado, né? E o outro conceito que trabalha junto com isso, a hora que eu entendo essa questão da educação fiscal, eu entendo essa importância de contribuir com o imposto, mas principalmente eu entendo a importância de cobrar para que ele seja bem aplicado. E isso é o controle social, né? Isso é eu como cidadão monitorando o que o ente público está fazendo com o dinheiro que está sendo arrecadado, né? Como que isso está sendo aplicado e como que isso está retornando para a sociedade, né? Cada cidadão contribui um pouquinho para o bem comum. Isso tem que retornar para todos e não de forma individualizada, né? Enfim. E aí a gente sempre brinca, e aqui é legal porque o nosso público aí é eminentemente de empresários, né? Quando eu tive a oportunidade de ser um dos speakers do TED aqui em Lages, né? Quando teve o TEDx Lages, e a gente conversou lá justamente nesse sentido, né? Se eu fizer uma proposta aí de nós formarmos uma empresa, né? Vamos fazer uma proposta para qualquer empreendedor aí, que ele doe 40%, ou que ele injete nessa empresa 40%, 50% do rendimento dele, vamos aplicar como capital social lá dessa empresa, e aí vocês me elegem para administrar isso. Todo mundo contribui com 40% do que ganha, me elegem para administrar, né? Me escolhem lá como presidente, como CEO da empresa, mas a partir dali eu não tenho que dar satisfação de nada para ninguém, eu gasto da forma que eu bem entender e ninguém mais se importa com isso, né?
partir do momento que eu colocar essa condição, ó, não quero controle nenhum, quero gastar à vontade, quero aplicar da forma que eu bem entender, certamente qualquer empreendedor aí vai cair fora dessa, né? Ninguém vai, ó, eu não vou botar 40% do meu rendimento para você gastar da forma que bem entender, né? E mais complicado ainda, eu começo a ver na mídia, nas notícias de que a minha empresa vai mal, né? Que não consegue oferecer o serviço a que se propõe. E mesmo assim eu não me importo ainda de ver como está sendo gasto, né? E esse exemplo é muito legal, porque é bem isso. Qual é a pessoa que vai injetar lá um dinheiro em algum empreendimento e não vai querer saber qual é o retorno, como está sendo aplicado e tal? E se a gente trouxer isso, por exemplo, da máquina pública, é o que a gente faz. Cada vez que eu vou no mercado, no posto de gasolina, na farmácia, eu estou pagando ali 40% de imposto naquilo ali, ou seja, tudo que eu gasto, 40%, 50%, em alguns casos até 60% é imposto, e isso vai lá para o governo. E por que eu não me importo com isso, né? Enquanto se fosse uma empresa, eu estaria lá preocupado com o resultado. Então, boa parte do nosso rendimento vai aí, né? Nós devemos nos importar com isso. Exato. Muito boa a tua colocação, a tua analogia, Fabiano, bem esclarecedora. É exatamente isso que acontece, né? A gente, em qualquer coisa que a gente coloca dinheiro, seja uma empresa ou se a gente doa até às vezes para alguém, a gente cuida para ver onde que vai gostar. Às vezes até o dinheiro que a gente dá de doação na sinaleira, no semáforo, a gente fica preocupado se a pessoa vai gastar bem aquele dinheiro ou vai desperdiçar. E o imposto, a gente realmente é comum do cidadão a gente não ter essa mesma consciência, né? É um dinheiro que está saindo do nosso bolso, ele é importante, realmente, como tu falou, para que sejam mantidas muitas questões da sociedade, mas a gente não vai atrás de fiscalizar. Hoje, Fabiano, como que o cidadão comum ele poderia exercer esse controle social? Quais são as ferramentas disponíveis para o cidadão? Essas ferramentas, Kézia, já vem um histórico, assim, né? Já desde a Constituição lá de 1988 já estão lá os nossos direitos, né? Desse acompanhamento, né? A própria Constituição, ela coloca lá, se eu não me engano, é o artigo 37, né? Onde fala dos princípios da administração pública, e quem estuda administração, eu sou engenheiro, enfim, né? Estou aqui mais como cidadão, mas por conta de... LIMP, né? Isso. LIMP. Eu sou formada em Direito, por isso que eu sei. Então, no LIMP lá estão lá os 5, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência ou eficácia? Eficiência, né? Então, desses 5 lá, você tem o P aí, que é a publicidade, né? Já está lá na Constituição de 88, ou seja, os atos públicos, né? Então, não só os gastos, mas qualquer outra decisão, qualquer outro ato público, eles têm que ser públicos, né? Eles têm que ter publicidade, têm que ser publicizados, né? Então, ali já é um dos nossos direitos, ou seja, esses dados têm que estarem à disposição do cidadão. Então, a primeira ferramenta original, lá, a primeira arma que a gente tem é a nossa própria Carta Magna, né? Já está lá, né? E depois disso, a legislação foi sendo aperfeiçoada, né? Então, surge lá, deixa eu olhar minha colinha aqui só para não mentir para você também do ano, né? Mas lá no ano 2000 tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Onde ela também reforça essa questão do conceito da publicidade, né? De ser público, de tornar público os atos, né? E reforça isso com a Lei de Responsabilidade Fiscal, onde eu tenho que divulgar os meus gastos, né? E depois, em 2009, a Lei de Transparência deixa isso mais claro ainda, né? Porque aí a internet já está né, como uma realidade, enfim, tal. Então, enquanto a Lei de Responsabilidade Fiscal só dizia que os dados tinham que ser divulgados, a Lei da Transparência, no ano 2009, ela já obriga a questão do portal, da criação do portal de transparência. Então, ela diz lá que todo ente público tem que divulgar os seus gastos, né, as suas movimentações, os seus atos, enfim, nos portais. Surge aí o conceito que a gente chama de transparência ativa, né? Ou seja, é aquilo que o órgão público disponibiliza na rede para que a gente tenha acesso, é chamada transparência ativa. Depois, aperfeiçoando um pouco mais isso, em 2011, e coincide mais ou menos com o surgimento do Observatório Social aqui em Lages também, que é uma das principais ferramentas que a gente tem hoje, que é a Lei de Acesso à Informação. Então, em 2011, surge o outro conceito, que é o de transparência passiva.
né? Enquanto na lei dos portais, né, ela só dizia que tinha que estar disponibilizado no portal, agora a lei de acesso à informação cria esse conceito da passiva, que é assim, aquela informação que não está no portal, que eu não encontrei no portal, eu posso requisitar ela também, e o ente público é obrigado, né, por essa lei, a fornecer a informação. Na verdade, já era obrigado lá pela Constituição. Essas leis só foram aperfeiçoando e deixando mais claro isso, né? Então, os dois conceitos são esses. Os dados que já estão no portal é transparência ativa, ou seja, o município, o estado, o governo federal, por iniciativa própria, divulgou, e a transparência passiva são os dados onde eu requeiro isso através de petição, né, ofício, enfim, os próprios canais de ouvidoria, de comunicação, que a gente também vai falar um pouquinho mais sobre eles. E mais recentemente ainda agora, tem em 2017 a lei das ouvidorias, que é chamado mais ou menos o Código do Consumidor de Serviços Públicos, né, onde existem várias obrigações lá dos órgãos públicos terem as suas ouvidorias, terem os seus canais de comunicação com o usuário, ter a sua carta de serviços, né, enfim, mostrando quais os serviços oferecidos, como que acessa. Então, são essas as ferramentas que a gente tem. Certo. Aí, num primeiro momento, pode falar. Fabiano, tu trouxe bastante o portal da transparência, a obrigação do governo de trazer ao público todas essas questões. O que seria, tudo o órgão público precisa trazer ao conhecimento do cidadão? O que exatamente, todas as ações, todas as iniciativas, todos os contratos, o que legalmente precisa vir ao público? Se você partir desse princípio, de um dos princípios da administração pública é a publicidade, né? Todo e qualquer ato, né? Não só os gastos, mas qualquer ato, qualquer decisão, tem que ser publicizado. Então, todos eles, tá? É óbvio que a máquina pública é um enorme elefante branco, enfim, são milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Só quando a gente começa a acompanhar um pouco mais de perto, principalmente minha experiência com o observatório, uma das coisas que mais assusta é isso, a gente vê quantos e quantos, né, coisas acontecem, quantos processos de compra, quantos processos administrativos, quantas leis, quantos decretos, enfim, né, acontecem todo dia na prefeitura, então é bastante complexo acompanhar tudo isso. E, obviamente, que é muito complexo, então, você ter isso disponível na internet para qualquer um. Mas, teoricamente, né, é isso. Tudo deveria ser público. E por isso que surge esse conceito da transparência passiva. Se eu não achei lá no portal, eu posso requerer, e essa informação é assim, qualquer coisa que você imaginar. Tá? O exemplo que eu sempre cito eu quero perguntar para a prefeitura quantos aparelhos de ar-condicionado tem instalado lá na escola, no bairro tal. Tá? Eu quero saber qual é a faixa salarial de determinado cargo da prefeitura. Tá? O sigilo é muito pouco, ele é a exceção da regra. Tá? O que é sigilo? Os dados pessoais dos funcionários públicos, é óbvio que eu não posso requerer isso e não vou ter acesso a isso, prontuários de pacientes, enfim, informações pessoais de um modo geral. Tá? O resto, qualquer outra informação que você entender que você quer ter acesso, você tem direito, tá? Eu quero saber qual é o gasto médio mensal de luz da prefeitura, né? Quanto a prefeitura pagou esse ano para a empresa que faz coleta de lixo, tá? Qual é a forma de medição de pagamento dos serviços de manutenção da iluminação pública, tá? E por aí vai. Tudo isso são informações. E assim, a gente falando assim aqui, isso parece ser muito complexo, tá, Kézia? Mas hoje você entra no site da prefeitura, você tem o link da ouvidoria lá, você clica, você manda um e-mail, assim como você conversa no WhatsApp, você fala com o ouvidor do município, ele diz, eu gostaria de tal informação. Não é necessário uma petição, um formulário específico, nada. A lei de acesso à informação é isso aí. Outra coisa muito importante da lei de acesso à informação é assim, eu não necessito fundamentar, ou seja, eu não preciso dizer para que eu preciso aquela informação, para que eu quero. Eu simplesmente solicito e o município ou o estado, enfim, não pode recusar essa informação. Você não disse para que você precisa, eu não vou fornecer. Isso é outro quesito lá da lei. Você não precisa fundamentar, tá? Não precisa dizer para que você precisa aquela informação.
É um direito, né? Então não precisa nem justificar o porquê que tu quer saber. É um direito seu ter essa informação. É um direito. Na Pra... verdade, a informação, ela é do órgão público, então ela é uma informação pública. Então, se ela não está na internet, eu posso requerer e ela vai ter que ser fornecida. A lei, inclusive, especifica os prazos lá, tá? No máximo 20 dias. Se o organismo vê que não vai conseguir responder em 20 dias, ele pode justificar porque não conseguiu e pedir mais 10 de prorrogação. Mas a lei é bem clara quanto a isso, tá? Inclusive tem as penalidades para quem não cumpri-la. Exato. E como a gente faz, você falando, eu fui pensando aqui, como a gente delega essa tarefa tão importante, né? Porque a princípio o cidadão acha que é muito difícil obter essa informação, acha que ela vai estar escondida. Eu, particularmente, o da Prefeitura de Lages nunca acessei, mas o portal de transparência do Estado eu acesso com bastante frequência. E ele é bem, eu acho ele é bastante didático, assim, bastante gráficos, simplificado, de forma que dá para você entender tranquilamente assim os gastos, aonde que é aplicado, o que foi arrecadado, bem certinho. E a gente delega achando que é algo que está escondido, algo que vai ser difícil, ou que eles não vão nos dar ouvido se a gente perguntar, né? Que eu, um mero cidadão, que vão, né, vão dar atenção. Fabiano, nos últimos anos, eu vou dizer assim, né? Tu falou da internet, que depois da internet veio a lei da transparência e tudo foi colocado ainda mais ao público. Hoje em dia a gente percebe muito que o cidadão, ele tem a internet, ela deu voz ao cidadão e ela abriu um canal, né, uma acessibilidade com o órgão público. Hoje, se a gente for ver, a maioria dos órgãos públicos tem um perfil na rede social. Então, o cidadão, ele tem utilizado desse canal de rede social, que muitas vezes não é o mais adequado, para fazer exigências, para fazer questionamentos, para reivindicar. Então, assim, queria que você deixasse mais claro a maneira correta. No tempo do Facebook, eu até ia dizer que Facebook não é delegacia para fazer boletim de ocorrência, né? Então, eu costumava dizer isso. Além dos canais de ouvidoria, né, no site dos órgãos, como que funciona, precisa protocolar o pedido e quais são exatamente os canais corretos e principalmente eficazes. Porque se o cidadão colocar uma denúncia lá na rede social, eu acredito que o órgão público não tem nenhum dever de responder ali por aquele canal, né? Então, qual é a maneira eficaz o canal eficaz para o cidadão ter uma resposta e ser atendido? Bom, a rede social ela também tem o seu papel, né, Kézia? Porque hoje, cada vez mais, os gestores também estão ligados ali nela, enfim, então, alguma denúncia por ali também muitas vezes surte o seu efeito, tá? Mas é o que você falou, o principal problema é que pela rede social ninguém tem obrigatoriedade nenhuma de responder, né? A partir do momento que você procura os canais oficiais, aí já aparece essa obrigatoriedade da resposta, né? Como a gente já falou antes ali. Então, hoje, a gente tem dois momentos diferentes, né? O Observatório Social, por exemplo, ele faz o que qualquer cidadão pode fazer. Ele foca numa questão proativa, ou seja, antes de que a irregularidade aconteça, tá? Então, a gente foca lá principalmente em análise de editais. Eu vou lá, eu vi que o preço está exagerado, ou que a quantidade tem alguma dúvida, não sei por que é uma quantidade tão grande, enfim, tal. Isso consegue se interferir antes de que aconteça. Então, o cidadão e o observatório têm mais atuação aí, consegue atuar nesse momento, porque a irregularidade ainda não aconteceu. Então, você notifica a prefeitura, e o canal é a ouvidoria mesmo, tá? Tem a questão da controladoria também, as duas trabalham mais ou menos juntas, né? Mas não há necessidade de grandes protocolos, o protocolo é no próprio canal da ouvidoria, ele vai ficar o teu e-mail registrado, enfim, você vai acompanhar por ali o teu registro, enfim, mas você consegue comunicar por ali. E você tem um outro momento que aí é quando é uma irregularidade já detectada, né, gastou-se um dinheiro que não devia, comprou-se algo que não devia, né, o caso aí dos nossos respiradores, agora já pagaram a conta, né? A partir do momento que a coisa já aconteceu, o cidadão e o próprio observatório, eles já não têm mais muita margem para atuação. Então, aí entram os outros canais, que seria Ministério Público, Tribunal de Contas, enfim,
E aí você também depende de uma denúncia para esses órgãos, mas também é algo que hoje eles estão muito acessíveis para não há necessidade de ser nada tão formal, né? Você encaminha a denúncia e depois os próprios órgãos eles podem ir buscar as informações, enfim, que vão validar aquilo ali ou não. Claro que você vai ter que já apontar algum indício daquilo, alguma comprovação de que aquilo de fato aconteceu, né? Mas os canais são meio esses, né? Só para a gente falar um pouquinho, é mal de professor, né? Mas só para a gente falar um pouquinho de conceitos, né? Esses são os 3 tipos de controle, né? Já que a gente está falando de controle social, né? Eu tenho os controles internos, que então são os próprios órgãos fazendo isso através das suas controladorias, e a própria ouvidoria tem o seu papel nisso, mas principalmente a controladoria interna, né? Então é chamado controle interno, é exercido pelo próprio órgão, né? E aí está subordinado ao gestor, enfim, ele sugere, o gestor acata ou não o que a controladoria decidir nos seus processos. Depois eu tenho o controle externo, que então é representado pela Câmara de Vereadores ou de deputados, enfim, né? Órgãos externos ao executivo, né? E os tribunais de contas e o Ministério Público também entram aí. Então, são as 2 formas de controle institucional, né, interno e externo, e nós entramos como uma terceira forma de controle, que é o controle social, que aí é a comunidade, então, fazendo isso. Né? Só para passar pelos conceitos aí também da nossa conversa. Né? E ainda continuando a tua resposta dos canais oficiais, só para colocar da nossa experiência aí, nesses últimos 8 anos aí com controle social, muita gente não acredita nesses canais de ouvidoria, enfim, tal, que é o que você alertou ali antes, mas a experiência tem nos mostrado que eles são extremamente eficientes, tá? Principalmente quando você vai aumentando o nível, tá? Principalmente a nível estadual e a nível federal, leva-se bastante a sério essa questão da lei de acesso à informação. Então, no máximo, às vezes, pode ser que você tenha uma resposta lá que ainda dependa de outras perguntas para você obter a informação que você quer. Mas, pelo menos, te responder, certamente você vai ser respondido sempre, tá? Então, eles funcionam sim. E isso vale também para cidadania nas empresas privadas. Então, esses canais de atendimento ao consumidor e tal, hoje as empresas estão cada vez mais levando a sério isso. É verdade. Eu trabalho num órgão público, Fabiano, e é bem verdade o que você está falando. A gente, inclusive, nós somos cobrados em dar uma resposta. Então, o canal de ouvidoria tem funcionado super bem, sim. A gente recebe... o que acontece é que, às vezes, a informação, a denúncia, o questionamento vem de forma anônima ou, às vezes, com dados tão pequenos, tão poucos dados que a gente não consegue desenvolver aquilo, né? Mas nós recebemos e somos cobrados a dar respostas, sim. Então, eu acredito que os órgãos públicos têm se dedicado para essa função. E bem que tu falou, se você vê nos comentários aí... Cortou um pouquinho? Cortou um pouquinho, mas agora estão ouvindo. O nosso presidente Paulo aí do Observatório está se manifestando também nessa questão de ouvidoria, né? Ele, como cidadão, também teve um problema na rua ali, reclamou lá na ouvidoria e em seguida a prefeitura cobrou que a empreiteira fosse lá consertar a rua, né? Um abraço para você, Paulo. Isso. Parabéns aí pela tua atuação no Observatório, né? Eu sou suspeito de falar. O Observatório aqui de Lages também, né? A gente não vê todo mundo que está ali, mas eu vi que a Laila também deu um oi ali. A gente tá trouxe, eu vi que o Observatório, aqui vou dar uma lidinha. O Observatório de Lages colocou: é importante lembrar que caso o administrador público não responda aos pedidos de informações formulados, pode incorrer até mesmo em improbidade administrativa, bem lembrado. Né? Ele não é só um poder, não é uma faculdade do órgão público, né? É um dever fazer a resposta. Na conta do Observatório Social de Lages existem várias informações sobre como utilizar esses canais, certo? A Laila aqui, ótimo, porque como a prefeitura fisicamente é fragmentada, o canal de ouvidoria unifica as informações. Bem certinho, Laila. Então, as ferramentas, os mecanismos estão aí, né? É mais uma questão de a gente despertar a consciência do cidadão de que ele é sim responsável em fiscalizar os gastos públicos, né? Não só fazer as suas reclamações, mas ficar de olho em como ele é feito. Fabiano, como que tu observa, assim, não só na nossa região, de uma forma geral,
nos últimos anos, o cidadão ele tem se voltado a esse dever de fiscalização, ou ainda o brasileiro ou o catarinense ainda é muito omisso como cidadão nesse ponto? Eu acho que, assim, no observatório a gente tem um lema lá que é assim, transforme sua indignação em atitude, né? Então hoje a gente ainda percebe muito isso que você falou da rede social. Hoje é muito fácil eu vir aqui no teclado, teclar e falar mal só, né? E reclamar. Tá? Então isso a gente percebe que tem aumentado bastante, né? Cada vez tem mais hater por aí, né? Verdade. Mas a gente também percebe que tem aumentado esse lado das pessoas que cansaram dessa questão de ficar sentado no sofá ou ficar teclando aí no Facebook, enfim, e partir para a ação, tá? E a gente defende exatamente isso, que a nossa sociedade só vai mudar a partir do momento que nós pararmos de jogar a responsabilidade para o gestor público, tá? O prefeito tem que resolver, o vereador tem que resolver, quem tem que resolver é a própria sociedade, é a própria comunidade. Nós temos que ir lá para os conselhos, que são outra forma de controle também, né? Os conselhos comunitários, então a gente tem lá vários conselhos onde a comunidade pode fazer parte, né? Da educação, o conselho da infância, enfim, né? Na área social, estão lá todos os conselhos que também ajudam nessas políticas públicas e as próprias entidades, né? É papel do cidadão tá participando da associação comercial, da associação empresarial, enfim, da CDL, dos sindicatos, né? Seja ele patronal, né? Ou dos funcionários, enfim, tal. A sociedade é que faz acontecer isso, então nós aqui em Lages a gente tem todas essas ferramentas, o próprio Novos Tropeiros que você citou aí, né, é um movimento nessa linha, né, de vamos nos abraçar aqui, vamos trabalhar em prol da nossa cidade, vamos fazer com que as coisas aconteçam, né, vamos acreditar nisso e tal, e é isso que a gente defende, o nosso futuro está por aí, cada vez mais isso tem que ir acontecendo. E a internet, a rede social tem um papel importante nisso também, porque hoje está muito mais fácil de a gente se integrar, se reunir, divulgar as ideias, enfim. Agora, depende dessa decisão pessoal de cada um de doar um pouco do seu tempo, né? É óbvio que hoje a gente está aqui nessa live, né? E a esposa, os filhos estão lá em casa, né? Sem a presença do pai, enfim, né? Tudo isso, tem horas que você tem a reunião no teu horário de trabalho, você vai deixar de trabalhar para estar se doando para a comunidade, enfim, isso é um preço a se pagar, mas que cada vez mais o cidadão tem que perceber isso, ele vai ter que não só dar a sua contribuição em forma de imposto, mas dar a sua contribuição também em forma de ação, em forma de atitude, né, em forma de proposições, de ideia, né, e seja, né, ou em ação mesmo, né, seja varrendo a calçada na frente da sua rua, né, seja ajudando a desentupir o poeiro, enfim, mas a gente tem que fazer o nosso papel, nós não podemos ficar esperando tudo do órgão público, porque ele tem um tamanho limitado e já passou desse tamanho, nossa sociedade não está mais suportando manter as máquinas públicas ainda, nós temos que achar uma nova forma de fazer tudo isso funcionar, e é com o cidadão participando e fazendo a sua parte, não tem outra forma. Exato, é parar de delegar a função, né? E exatamente, é muito fácil eu dizer que o fulano tem que resolver isso, o fulano não viu isso, né? E o controle social é isso, não é só a questão, e a gente nem gosta do termo fiscalizar, a gente usa sempre o termo monitorar, porque a ideia é essa, é sugerir formas de melhorar, né? É mostrar que talvez vá dar errado e que tem outra forma melhor de fazer, forma diferente, enfim. Verdade. O Observatório aqui de Lages está falando assim, o Observatório Social de Lages sempre tem vagas e demandas para pessoas que queiram se tornar voluntárias na forma que o Fabiano falou. Bem lembrado. Não há necessidade de conhecimento técnico em licitações, basta ter vontade de colaborar de forma voluntária. Aí, além de ter vaga no Observatório Social, que eu acredito que vai ser uma escola, né? E tá no meio ali do pessoal do Observatório aprendendo. Também de forma individual, cada um da sua casa, né, tem esse canal aberto. É começar a usar a internet para fins mais eficazes. É o convite que eu deixo para todos hoje, tá? Tinha um tempinho, é o meu passatempo, às vezes do fim de semana, assim, naquele sábado à tarde, domingo à tarde, não tem muito o que fazer, vai dar uma olhadinha lá no portal Transparência, você vai ver como você vai saber de um monte de coisa lá. E conforme você vai se habituando com isso, você já vai saber, opa, eu vou olhar porque essa semana é a semana que a prefeitura paga os aluguéis dos imóveis. Essa semana ela paga as empresas do transporte escolar.
essa semana é a vez do pagamento dos funcionários, enfim, você começa a entender o dia a dia dessa nossa empresa Verdade. aí também, então isso é algo Verdade. legal. E Isso, fora assim. que eu acredito que conforme o cidadão vai despertando e vai tendo essa iniciativa, essa postura de monitorar, né, como tu falou mesmo, vai até adquirindo mais conhecimento para na hora de uma prévia legislativa, de uma prévia de eleições, poder cobrar propostas, poder, enfim, analisar melhor as propostas. Eu acredito que é uma ação e reação, né? Conforme o cidadão se mune de conhecimento, de monitoramento, começa a monitorar, o órgão público se vê obrigado a melhorar também, né? A investir Isso é nessa melhor, linha. e sim, a investir melhor, a dar uma resposta mais digna para o cidadão, a mostrar os recursos sendo aplicados. Então, é uma questão de reflexo também, né, na sociedade. Fabiano, aqui devido ao tempo, eu acredito que foi bem válido já toda a nossa explicação, foi bem ilustrativa. Eu adorei teu exemplo do início a respeito da empresa, porque é muito verdade, né? É o nosso dinheiro que está sendo colocado ali, então nada mais certo do que a gente ver onde está sendo aplicado, né? Pedir uma prestação de contas, verificar a prestação de contas. Tem alguma mensagem, alguma colocação para finalizar a nossa conversa aqui, para deixar esse convite aberto que tu queira colocar para o pessoal que está nos assistindo? Eu acho que a mensagem é bem nessa linha que a gente estava dizendo ali, de deixar esse convite para que o pessoal perca o medo e eu vou tentar dar uma mexidinha no portal da transparência para ver se realmente é fácil, não é? Ele é bastante intuitivo, tá, pessoal? Ele não é tão fácil assim também. Aqui, às vezes, o exemplo do governo do estado é um pouco mais tranquilo, o nosso do município ele é um pouco mais pesado, que é quase um software da contabilidade, enfim, tal, mas você mexendo ali intuitivamente, você vai achar as coisas que você quer. E o observatório está à disposição também para a hora que você não encontrou alguma coisa, dá uma ligadinha lá, hoje da pandemia não pode dar um pulo porque nós estamos em home office, né, no Sim. observatório, mas dá uma ligadinha, entra em contato com né, a Lidiane, a Cris, as meninas lá, vão estar sempre à disposição e elas adoram isso, né, de tirar as dúvidas, de mostrar os caminhos para o pessoal. Então fica o convite para perder esse medo e tentem de curiosidade ir lá dar uma olhada. Vou lá pesquisar quanto é o salário do prefeito, né? Enfim, vou lá pesquisar quanto gastamos, né, com isso, com a coleta de lixo, com a manutenção da iluminação elétrica, tem várias despesas grandes aí que o município faz mensalmente, que a gente pode cada vez se interessar mais por isso, né? Vou ver lá quanto tal empresa já recebeu da prefeitura durante esse ano, por aí vai. Certo. E lembrar que não é só o órgão executivo que tem o dever de transparência, né? O judiciário e o legislativo também. Então, acompanhar as propostas de lei, né? Eu lembro que no período da última eleição, para eu escolher meu candidato, eu fui ver o quanto cada um estava trabalhando, o quanto eles estavam participando das sessões, quais as propostas que eles já tinham feito, ou de que forma eles tinham votado nas propostas já existentes. Então, tudo isso está público, né? Não só do órgão executivo, mas o legislativo e judiciário também. E da administração indireta também, tá? Também. Qualquer entidade, órgão que receba recurso público, inclusive associações privadas, tá? O que ela recebe de dinheiro público também cai na questão da lei de acesso à informação, tá? Então, né, asilos, aí, hospitais, clube de futebol, qualquer um que receba recurso público tem a sua obrigação de prestar contas de publicizar esses dados também. Se o pessoal quiser ver meu salário, pode entrar lá no portal Transparência do Ministério Público, que vai estar lá. É o ônus de ser paga com o nosso dinheiro, né? Mas pode entrar, eu olho, volta e meia, para me motivar. Fabiano, muito obrigada pela participação. Eu só vou lembrar aqui que Observatório Social, o pessoal entrar na página do Observatório, conhecer o trabalho, quem ainda não conhece, que é um trabalho exemplar. Também, os que quer mais informações, né? Quer buscar mais informações, o Observatório está à disposição. A Sil Jovem também, para tanto troca de ideias como trazer essas informações. A gente, nesse projeto do Cidadão 4.0, além das lives, foi construído também um material de divulgação das ferramentas, do que é educação
fiscalização, controle social, enfim. Só o pessoal, né, dar um toquezinho e nos perfis também tem bastante informação. Eu te agradeço muito, Fabiano, pela participação, pela conversa, pelo conhecimento compartilhado. Muito obrigada novamente por ser mais uma vez um apoiador de um projeto da CIL Jovem, do Observatório Social. E acho que podemos encerrar por aqui. Agradeço o pessoal que participou, que comentou, que perguntou. Eu vi que ficou uma perguntinha ali da Laila da pandemia, mas como a gente já está encerrando, a gente pode colocar nos comentários ali também. Obrigada, Fabiano, mais uma vez. E ok, eu que agradeço aí a oportunidade, estamos sempre à disposição. Valeu. Tá certo. Boa noite, pessoal. Boa noite.